no parecer que então submetia aos meus pares. No projeto havia um ponto inegociável pelo governo. Lembrando que o governo era uma ditadura. Tá? O parágrafo primeiro do artigo 1º, que definindo com amplitude heterodoxa o que se considerariam crimes conexos aos crimes políticos, tinham sentido indisfarçável de fazer compreender, no alcance da anistia, os delitos de qualquer natureza cometidos nos porões do regime, como então se dizia pelos agentes civis e militares da repressão. Meu parecer reconheceu abertamente que esse era o significado inequívoco do dispositivo, e sem alimentar esperanças vãs de que pudesse ele ser eliminado pelo Congresso, concentrava a impugnação ao projeto governamental no parágrafo 2º do artigo 1º, que excluía da anistia os já condenados por atos de violência contra o regime autoritário. Né? Sim, depois, na mesma entrevista, ele disse que acha que não tinha que ter, que a anistia devia valer mesmo naquele sentido tradicional, que mostra um pouco essa ambivalência do tema e o fato de que mesmo um defensor, né, da democracia e dos direitos humanos pode achar isso, né, pode repetir essa ideia, né, nesse sentido. Mas aqui fica claro que a questão toda de ter havido a anistia, entre aspas, aos agentes da ditadura é fruto do período que era uma ditadura. Você não pode medir com as réguas da ditadura a democracia. Poder pode, a gente sabe que a gente tem uma tradição longa nisso, mas não deveríamos, né? E é isso que tem que ficar claro e que tem que ser argumentado. Então, eu queria também lembrar desse papel interessante aqui que o Sepúlveda teve no tema, né, da sua tese. Bem, de uma geral, o texto da tese, Mauro, quero dizer que está... E eu digo isso, não tem problema nenhum de eu dizer que eu te conheço há muito tempo, que eu sou teu amigo e temos uma relação de afinidade em várias coisas, porque a análise do texto foi feita de uma maneira, vamos dizer assim, poderia... o texto está muito bem escrito, né? E isso eu diria, independentemente de quem o tivesse escrito. Ele é um texto erudito, um texto envolvente, e que, ao meu ver, tem uma tese bem simples, assim, direta, né? Que está reiterada em diversas passagens, e, sobretudo, ali nas considerações finais. A de que a anistia no Brasil, né, especialmente nos momentos de transição política, se deu de maneira seletiva, buscando normalizar a exceção e os seus atos bárbaros, né? E sendo magnânima com os alvos, quer dizer, e sendo bem menos magnânima com os alvos dessa exceção. Né? E é interessante também você ter feito o recorte de que quem estava num lado são as elites, né? Que vão se alternando, mudando de características, mas são sempre as mesmas elites. E, de outro lado, né, aquela camada da população que ousa assim, surgir e reivindicar algum tipo de avanço social, algum tipo de combate à desigualdade ou algo do gênero, né, especialmente. Então, anistia condicional para o perseguido político e diversos obstáculos para consegui-la, que você também coloca bem a partir do trabalho da Anne Schneider, né? Você coloca muito bem ali essa ideia, né, de que dos vários entraves burocráticos que começaram a ser colocados. Né? Eu também quero destacar o método de construção da tese, que buscou reconstituir o contexto histórico, as tensões nos períodos da República que foram analisados, e, no entanto, isso foi feito de uma maneira muito, muito bem urdida, né? Porque quem conduz o fio da meada dessa ambientação para o leitor é o próprio autor. Né? E ele faz isso intercalando com poemas, né? O Drummond aqui tem um papel super importante, obras clássicas, né? E Os Sertões, que é uma obra maravilhosa, né? Que me impactou muitíssimo quando eu li, e sempre que se faz referência a ela, eu me lembro daquela emoção que eu senti quando eu li o livro, e a gente inaugurou a República com esse banho de sangue, né? Acho que talvez seja o fato mais simbólico que represente essa eclosão da República no Brasil. E você traz citações valiosas dos textos, dos depoimentos, dos pareceres, das épocas que foram analisadas. Eu me arrepiei a ler, eu não conhecia
o depoimento do Carlos Marighella na CPI, que foi criada para apurar os crimes da polícia do Filinto Miller, né, durante o Estado Novo, aquela altivez toda ali que a gente pode perceber do texto. Me deleitei também ao acompanhar os debates lá do Rui Barbosa nas suas ações diante do Supremo Tribunal Federal, né, na novela República Brasileira. Então, é uma coisa que eu gostaria de destacar também da tese, né, que me agradou muito. A bibliografia também muito muito boa, inclusive fiquei também grato de ver ali a obra do Rodrigo Lentz, né, que foi não sei se você sabe disso, eu contei, né? O Rodrigo, ele foi meu bolsista de iniciação científica aqui na Unicinos, né? E é uma pessoa que chegou onde chegou porque ele teve uma política pública apoiando, né? Que foi o projeto, o ProUni, né? O ProUni foi fundamental para ele, vou entrar nos detalhes, mas e é uma pessoa, né, que tem um talento muito grande, né, e o livro dele está muito bom. Eu li também para discutir aqui com o pessoal na disciplina do doutorado, né, e você traz também ele aqui na sua tese com tantas outras obras importantes, né? Então, assim, eu entendo que a tese demonstra de uma maneira clara e muito bem construída o novelo autoritário, no qual as narrativas das elites eternizadas no poder insistem em reproduzir, jogando sombras sobre outras leituras. Então, quer dizer, isso é uma coisa, você constatar isso. Mas a gente não pode esperar dessas elites uma mudança espontânea de significação desses processos, né? Ou que a tradição se modifique enfim, por inércia, né? Então é preciso forçar, preciso arrebentar essa porta e escovar a história contra pelo, ou para usar a expressão que você colocou, Mauro, que eu me lembro que já vinha lá do projeto, quando a gente fez a qualificação, fazer a hermenêutica da exceção, né? É preciso fazer a hermenêutica da exceção, que é uma coisa, isso, é desmascarar esse sentido que predomina na memória institucional, né? E não só em relação à anistia, em relação a muitas outras coisas, né? Outra é contestar esse sentido com outros que sejam disruptivos, que interrompam, que quebrem, que mostrem outras possibilidades desse moto contínuo, né, que vem de um longo processo colonial e que a gente está ainda bastante mergulhado, né? Você refere na tese um conceito, mas acho que seria seria importante referir a autoria dele, que é um conceito bastante rico, que é o de legalidade autoritária, né? Ele vem muito do trabalho do brasilianista Anthony Pereira, professor no King's College de Londres, e não só o argumento da legalidade autoritária, mas também, esse livro aí, esse mesmo, mas também a judicialização da perseguição política, né? Porque é um estudo realmente que tem pouco sobre isso, né? Desculpa, caiu alguma coisa aqui. E esse estudo dele, ele mostra como as nossas instituições judiciais e Ministério Público e também outras normalizaram isso, né? Se envolveram numa legislação de exceção e muitas vezes numa visão completamente mesclada, né, de Constituição de 46 com ato institucional, com lei infraconstitucional, e aí depois ainda veio a de 67, e aí eles mesmos violaram a de 67, depois que o Costa e Silva morreu, botaram a junta militar em vez de botar o Pedro Aleixo, aí tiveram que fazer uma outra, e o AI-5, enfim, né? Então, ele mostra como essa judicialização da perseguição política, né, ela contribuiu muito. Se a gente teve, por um lado, menos... Isso está em discussão, inclusive, mas vamos supor que a gente tenha tido menos vítimas fatais, né, do que na Argentina, por exemplo. Por outro lado, nós somos o país que tem maior dificuldade, né, em termos de realizar uma justiça de transição ou de sair dessa normalização dela, né, da exceção. E ele traz isso no livro dele. Acho que também é um argumento que dialoga bastante com o argumento da tese do Mauro, né? Bem, outra questão aqui, na página 34, o Mauro afirma que a anistia é uma medida de exceção.
pois representa a suspensão da eficácia do direito punitivo por uma decisão política soberana, que afasta a incidência das normas jurídicas aplicáveis aos fatos definidos como ilícitos, com base em um juízo de necessidade. Aí ele coloca lá a pergunta, será que é necessidade de pacificação? Né? Essa é a retórica. Né? Bem, eu estava aqui pensando nisso, talvez essa exceção da anistia não seja tanto, né, por se negar a aplicar um direito punitivo, porque a gente não pode esquecer que esse direito punitivo é um direito punitivo estabelecido num momento político de exceção, né? Porque se fosse assim, a gente poderia dizer que a anistia é a exceção da exceção, né? Se considerar que o direito punitivo, estabelecimento dos crimes contra a segurança nacional, são normas de exceção, e a anistia interrompe esse processo, ela funcionaria como se fosse a exceção da exceção. Uhum. Então, eu acho que talvez a exceção da anistia, né, seria quando ela impõe de modo sumário, né, uma seletividade e uma normalização, esquecimento, impunidade de crimes bárbaros, né, que foram praticados e das suas estruturas de barbárie por parte do próprio Estado. Né. Sem falar também na maldição da anistia invertida. E eu adorei esse conceito, eu não conhecia essa expressão da anistia invertida, que veio lá do Rui Barbosa, veio lá da Revolução Federalista, né, que é aqui bem próximo de onde eu estou, aliás, aqui, né, em Porto Alegre. Então, tudo isso revela essa exceção, né, e aí, claro, a gente teria que poderia aprofundar. Como exemplo desse debate, eu também indico, né, trago para o debate, para o diálogo aqui, o livro do Heleno Cláudio Fragoso, que se chama Terrorismo e Criminalidade Política. Ele vai dizer ali, por exemplo, que o crime político que se preze, né, e que se deveria considerar válido, ele tem a ver com o atentado às instituições democráticas, ou legítimas. Não poderia haver, em princípio, crime político quando você tem uma luta contra a tirania ou contra a opressão. Aí seria talvez melhor designado como direito de resistência, que, como todo direito de defesa, pode promover também os seus excessos, né? Eu até cheguei a escrever uma coisa nessa direção, mas só para mostrar que esse é um debate interessante, né? O que é a exceção aqui? Qual é o nosso parâmetro de análise para definir algo como sendo normal, de acordo com o direito, the rule of law, ou o que é a exceção? Né? Porque para nós, a nossa história está tudo muito imbricado, muito misturado. Sim. Outro ponto que eu queria trazer, eu queria questionar um pouquinho esse vínculo da anistia com reparação. Lá na página 34, que também aparece essa questão da exceção, o Mauro menciona que a anistia também está relacionada com a restituição do status quo e com reparação de danos a perseguidos políticos. Bem, aqui eu acho que talvez a gente poderia problematizar um pouco mais, né? A gente pode fazer isso por vários ângulos. Por exemplo, se você pegar o conceito de reparação integral do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, mesmo hoje, mesmo considerando o que a Comissão de Anistia fez, o que a Comissão de Mortos faz e outras coisas, nós estamos longe desse conceito de reparação integral. Mas o interessante de perceber é que quando a gente fala em reparar, a gente pressupõe que houve um dano. E quando a gente identifica o dano, a gente constata que o dano é resultado de um ato que não deveria acontecer, um ato ilícito, né? Um ilícito civil ou penal, enfim, mas que gera o dano, né? E para você poder reparar um dano, você tem que reconstituir o dano. Então, a ideia de reparação ela evoca um exercício de memória. Ela chama a busca da verdade, né? Ela não está tão facilmente assim articulada com a ideia de esquecimento, com a ideia, enfim, de deixar para lá. E esse foi um sentido que a gente pôde identificar. O Mauro traz isso, inclusive, na tese, quando ele pega o trabalho do Edson Telles, comparando o processo da África do Sul com o do Brasil. Na África do Sul, a noção de anistia foi um pouco nessa linha, foi interessante. Né? Quer dizer, a gente pode conceder a anistia para os perpetradores, desde que haja um compromisso, uma colaboração, uma ação no sentido de reconstrução, de memorização daqueles fatos de violência.
Essa era a ideia. Na prática, tem muitas críticas, né, para essa atuação da Comissão da Verdade e Reconciliação na África do Sul. Mas eu vejo um pouco assim nessa linha também a anistia como reparação referida na Constituição de 88. Por isso é que eu tenho aqui algumas ressalvas, né, com relação a essa afirmação que está na página 41 da tese, né, de que a anistia do artigo 8º do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, seria uma espécie de reiteração da Lei 6683 de 79 e da Emenda Constitucional 26 de 85. Esse, inclusive, foi o argumento utilizado pelo... Quer dizer, essa, não, obviamente, com o que o Mauro traz aqui, mas nessa linha foi a argumentação do Eros Grau e do Gilmar Mendes. Eles disseram, olha, quando foi feita a Constituinte, já tinha aí um compacto de compromisso que se impôs. Né? Ou seja, com essa argumentação, vincula-se uma Constituinte democrática que busca superar a ditadura e que foi única, né, no Brasil, com participação de movimento social e tudo mais, há uma emenda constitucional de uma ditadura, de uma Constituição imposta, né? Um pacto de compromisso. Aí vem toda essa discussão, que compromisso foi esse? Que acordo foi esse? Né? O que realmente estavam dizendo os atores dessa época com relação a isso? Né? Então, assim, claro que há uma interpretação que se tenta forçar, colocar e normalizar de que a DCT, o artigo 8º, é uma continuidade, mas eu gosto sempre de dizer que não, eu vou mais pelo lado do Ulisses, lá dizendo que tem nojo da ditadura, e não para o lado do nosso professor, né, que já é falecido, que até o pessoal no RB achava que eu era filho dele, porque o nome é parecido, né, o José Carlos Moreira Alves, e eu sou José Carlos Moreira da Silva Filho. Sim, foi um professor nosso de teoria geral do direito privado, grande erudição, né, direito civil e tudo, acessível aos alunos e tudo mais. Agora, né, ele disse lá pelas tantas que essa Constituinte era para confirmar os ideais da Revolução. Isso está no texto do Cristiano Paixão também, muito bom. Ele registra isso, né? Autonomia e poder constituinte, se não me engano, é o nome do texto. Então, assim, agora... Tá, agora eu perdi o fundamento, não sei o que eu ia falar, mas... O Moreira Alves invoca... Ah, tá, eu ia dizer que essa continuidade ou a ruptura, né, da tradição. A Constituição está em disputa o tempo inteiro. Teve na Constituinte em disputa. Eu acho que é o nosso papel aqui tensionar, né? Forçar ali o lado do pessoal que tem nojo da ditadura e dizer, olha, aqui no artigo 8º do ADCT, não estou vendo anistia crime conexo aqui. Aqui só está falando em perseguido político, não está falando em perseguidor, não está falando em crime conexo. Aqui está falando de reparação. A anistia, quando é falada em outra passagem da Constituição de 88, ela é invocada para dizer que não pode ter anistia para tortura, né? Entre outras coisas. Claro, é uma disputa, né? Mas eu acho que poderia problematizar um pouco essa ideia, né, de que foi uma reiteração. Acho que está discutível, né, essa questão. E assim, reconstrução do status quo é uma coisa, reparação é outra, né? São coisas diferentes. Caráter indenizatório vai além e traz um compromisso de memória, né? Se a gente pegar lá o conceito do sistema interamericano, por exemplo. E outra ideia disruptiva para esse senso comum sobre anistia, que você também retrata na tese, você já mencionou, né? É essa ambiguidade que a palavra evoca em terras brasílias, né? Em diferentes momentos históricos, né? Isso está muito claro ali, por exemplo, na tese da Helena Greco, né? Heloísa Greco, perdão. Heloísa, Helena. A bandeira da anistia ampla, geral e restrita, que foi claramente desvirtuada, né, nesse julgamento aí da DPF 153. Eu me lembro de alguns votos, acho que até foi da Carmen Lúcia, que ela chegou a dizer que a sociedade foi às ruas altissonante pedir anistia, como querendo dizer que a sociedade estava querendo mesmo anistia também para o torturador. Isso não é verdade, né? Se você for olhar os registros, os relatórios da CBA, a Comissão Brasileira de Anistia, está tudo lá dizendo que tem que apurar os crimes da ditadura. Ninguém disse que tinha que... Né? Então, assim, isso é importante também. Outra questão ali na página 64,
você faz referência à fonte primária do direito constitucional, né? Ter se colocado com muito clareza nesses momentos de exceção e também de anistia. Que isso se colocou principalmente também nas constituições autoritárias, nos atos institucionais, né? E aqui eu lembro desse texto que eu já mencionei do Cristiano, aonde ele mostra, é bem interessante esse argumento, porque ele mostra esse fenômeno da constitucionalização como algo irreversível, né? Ou seja, mesmo regimes autoritários precisam ter algum tipo de legitimação desse regime pela linguagem constitucional. Então, há uma disputa sobre o sentido da expressão poder constituinte. Tá? E todos os atos institucionais trazem poder constituinte e tentam disputar o poder constituinte. Uhum. O que seria isso e por que o Comando Supremo da Revolução estaria autorizado a exercer esse poder? Então, isso é algo bem interessante também que dialoga aqui com a tese. Eu quero dizer também, quase acabando, dizer também que eu gostei demais de você ter colocado também a abolição nisso, né? A abolição da escravidão como um gesto semelhante à anistia, né? Não sei se tem alguma outra dessas fontes que tu pesquisaste que faz essa referência explícita ou você percebeu isso ali, porque é perfeito, né? Perfeito, muito bem colocado, né? Nem se chegou a invocar a anistia, né, nesse período, né? Mas deu o tom da anistia brazuca, né? A partir de então, incólumes os escravocratas, livres, mas punidos de outras maneiras os outrora escravizados pela polícia, pelo abandono, pelas teses racistas que passaram a pontificar a nossa república, né? E a sua política excludente que foi se renovando de constituição em constituição. Aqui também é uma janela para você trazer o Nina Rodrigues, para você falar lá das teses crinológicas do Lombroso, para falar do Jorge Amado aqui, do Tenda dos Milagres, né, do Pedro Arcanjo também. Você pode trazer essa referência literária. Eu me lembrei disso, né? Perfeito. E, bem, dois últimos pontos. Outro ponto alto da tese é a constatação do papel do Poder Judiciário, né, tradicionalmente em face dessas anistias. Quer dizer, a tese de que o Judiciário não intervém em questões políticas ou a intangibilidade das questões políticas, como você colocou muito bem essa expressão, né? O que é curioso, eu pensei comigo com os meus botões, é que ao decidir não intervir, na verdade, está intervindo, né? E favorecendo, via de regra, sempre, né, pelo menos até aqui, o lado dos interesses das elites de sempre, daqueles que estão no poder, sob a cumplicidade dos poderosos agentes econômicos ou dos seus representantes na época, que perseguem, matam e que torturam, né? E essa é uma dificuldade até hoje para o Poder Judiciário brasileiro, de visualizar o seu papel real, né, sociologicamente falando, de se ver de modo crítico. Eu tenho um ex-orientando de doutorado, que foi aluna da UNB, fez mestrado aí, que é a Vanessa Schink, né? Ela publicou essa tese, está na segunda edição, Judiciário e Autoritarismo, né? E ela vai nas fontes da memória institucional, o foco dela é o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, e nas revistas, nos memoriais, nas solenidades, é sempre um tom laudatório, né? Um tom assim de enaltecer as carreiras, a sucessão da posição nas carreiras, sem saber o que aquele juiz decidiu, deixou de decidir, sem considerar se a gente estava sob vigência no estado de exceção ou de uma democracia, se era ditadura, se não era ditadura. Então, essa opacidade que revela a falta de democratização desse poder, né? Então, acho que também é um outro ponto importante que está aqui na tua tese. E, por fim, né, essa ideia lembrar, que não chegaste a trazer, mas eu quero lembrar que nessa ADPF 153 teve uma novidade aí, dogmática, né, doutrinária, que o Eros Grau trouxe, que dialoga com aquela noção lá, que o próprio Pertence falou nisso, nessa entrevista da Carta Maior e no parecer dele de 79, de que a anistia exaure os seus efeitos quando é aplicada. O Eros Grau usou o conceito, né, de lei-medida, né? Tem um trabalho que você citou aqui, do Emílio Peluso Nedermeyer, a tese de doutorado, muito, muito boa dele, eu tive também o prazer de estar na banca dessa tese.
E ele trabalha bem ali, ele traz essa contribuição explicando, né, que a lei medida vem de um alemão chamado Ernst Forsthoff, que pertence... Isso, vem do campo do direito administrativo, e seria uma lei apenas em sentido formal, porque tem uma característica muito mais de uma medida administrativa, que voltada para uma situação concreta e específica, que, inclusive, por isso mesmo, não poderia ser alvo de um controle de legalidade, né? E aí o Emílio contesta esse argumento, né, dizendo que, primeiro, que não é um caso pontual específico, são vários casos, né, e que estão em aberto, muitos deles até hoje, né? Inclusive até do ponto de vista dos agentes da ditadura, que nem sequer foram nominados, ou né, é uma coisa em branco, assim, e geral, né? E, em segundo lugar, porque, obviamente, a anistia lida com direitos fundamentais, tanto de quem é anistiado quanto de quem não é anistiado, né? E que invocar a natureza de uma lei medida por uma lei de anistia é um contrassenso, né? Não se encaixa, até mesmo pela própria definição do que é lei medida. Lei medida. Né? Então, eu só quero lembrar, é mais uma inovação, mais uma coisa nova nessa tradição da anistia. Eu acho assim, então, concluindo aqui minha participação, peço desculpas por ter me estendido talvez mais do que deveria, mas esse teu trabalho realmente preenche uma lacuna, né? É um trabalho fantástico, assim, eu gostei demais da tese, né? Quero cumprimentar a orientação, né, do professor Menelik, que ficou bem evidente aqui na defesa do Mauro, que foi bem importante para que a gente chegasse no resultado que a gente chegou. E fico por aqui, então, e vamos agora ouvir a professora Juliana, o professor Zé Geraldo. Muito obrigado, Menelik, obrigado, Mauro. Obrigado, professor. Obrigado, professor Zé Carlos Moreira Filho. Um imenso prazer ouvir a sua arguição. E eu passo, então, rapidamente a palavra para o Mauro, para que busque comentar a arguição do professor Carlos Moreira Filho. Pois não, professor. Mais uma vez, Zé Carlos, muito obrigado aí pela sua leitura atenta ao texto e pelas diversas sugestões que você me fez agora nesse momento, todas anotadas aqui devidamente, né? Antes de dar mais um destino para esse trabalho, eu vou certamente voltar ao texto e procurar aprimorar com essas contribuições, essas que você já acabou de me dar e as demais que eventualmente eu possa aproveitar aqui, né? Mas eu vou pontuar rapidamente, não vou usar 30 minutos para isso, as observações que você fez sobre, por exemplo, o fato de que a decisão do Supremo, né, na DPF 153, ainda não transitou em julgado. Essas e outras considerações sobre essa decisão, elas constavam de um texto preliminar que eu já tinha escrito, né? Mas como eu mudei o rumo da pesquisa, refiz o próprio objeto, redirecionei o objeto da pesquisa, eu tive que eliminar muita coisa. Esse texto é extenso, tem 330 páginas, mas ele poderia ter mais de 400. Eu acho que eu eliminei umas 60 páginas, por aí, 70 páginas, né? Entre elas, uma parte grande que eu já tinha escrito sobre a decisão do Supremo, em que essa observação que você fez está contemplada, a questão da legalidade autoritária e do impacto da judicialização da perseguição política ou do combate aos crimes políticos que houve no Brasil, diferentemente de Chile e Argentina, que foi tão bem tratada pelo Antônio Pereira, também estava lá, né, nessa parte que eu acabei eliminando. Poderia ter deixado aqui alguma coisa, né? Mas acabou saindo. Eu sei que permanece a expressão legalidade autoritária, eu acho que até entre aspas no texto, mas por uma falha dessas eu não pus a nota de rodapé indicando precisamente o local em que o autor, Antônio Pereira, desenvolve esse conceito. Mas vou fazer isso, essa correção já está anotada e eu tenho o livro, li o livro e vou fazer essa correção. Sobre a anistia ter
ser uma medida de exceção, por ter essa natureza ou essa relação com o estado de exceção, Zeca, foi algo que eu fui amadurecendo ao longo da pesquisa, ao longo das leituras e tal, né? Você pega leituras de obras clássicas que eu cito lá, como o próprio Rui Barbosa, né? O Geminiano da Franca, que foi um juiz do Supremo caçado pelo Vargas, depois escreve sobre a anistia, né? O Câmara Leal, na tese de arguição para ingresso na carreira de professor da Faculdade de Direito da USP, também é um texto sobre a anistia. Todos eles mencionam isso. A anistia é uma medida de exceção, nesse sentido mais genérico, não necessariamente associado a regimes autoritários, etc. Né? Mas como algo que não pode se tornar banal, corriqueiro, etc., sob pena de desacreditar o sistema o sistema punitivo, o sistema de normas em vigor. Você não pode fazer anistia todo dia, a todo momento. Elas, nesse sentido, elas seriam de exceção, e num sentido também de conteúdo mais substantivo, porque elas têm esse poder de desaplicar o direito penal, de interromper uma cadeia de responsabilidade. Tá? É claro que quando a gente vai examinar que direito penal é esse que ela desaplica, tá? E você trouxe muito bem isso, o direito da segurança nacional, né? As leis de segurança nacional, que é uma prática que começa no governo Vargas, né? A primeira lei é de 1935, e depois ela vai ser alterada e aprimorada, vamos dizer assim, para reprimir os comunistas, os anarquistas, né, daquele período, e depois os próprios integralistas também, que tentam contra a manutenção de Vargas no poder em 38, aí a gente pode fazer esse debate. A anistia é a exceção da exceção, então, nessas hipóteses, né? Eu achei interessante você ter sugerido isso, vou refletir e eventualmente vou acolher também essa sugestão para deixar melhor delimitada essa expressão quando eu tratar do tema, naquele capítulo 1 que você se refere. Sim. Mas, em princípio, ela tem essa natureza excepcional de interromper processos de responsabilização política ou de criminalidades políticas, né? Conforme os contextos históricos vão se sucedendo. Né? Bom, você também citou, e eu não conhecia, agradeço pela referência, o texto do Heleno Fragoso, eu vou procurar e procurar incorporar também nessa minha reflexão. Uma outra observação que você faz é a relação entre anistia e reparação. E a contradição que isso evoca com a performance do esquecimento que ela promete. Né? Engraçado que eu também menciono isso quando eu vou citar pela primeira vez no texto, já no capítulo 2, a obra do Rui Barbosa. Né? Que eu menciono como que a anistia é tratada por Ponte de Miranda, por João Barbalho, alguns autores canônicos aí do direito brasileiro e tal, mas o Rui Barbosa é que fez aquele primeiro grande estudo da história do direito brasileiro sobre as anistias, né? E dentro da erudição, com base no conhecimento amplo que ele tinha enfim, do direito comparado, né, brasileiro, ele fez um panorama histórico das anistias da antiguidade para cá, europeias, americanas, e da história brasileira antes daquele momento, as anistias do período imperial. E ele diz isso, a verdadeira anistia é aquela que restitui as coisas como se não tivesse havido o fato que lhe deu causa. Restitui o status quo ante, né? E com isso ela é capaz de garantir, na cabeça dele, a pacificação plena dos conflitos, essa visão idealizada, né? Claro que o Rui Barbosa usa a história como a magistra vitae, né? Como aquela mestra da vida, aquilo que hoje os autores mais contemporâneos rejeitam, por anacrônicos e tal, né? O próprio Koselleck constrói a sua premissa mais importante da historiografia dele com base nessa alteração do modo de se fazer história, não mais como essa magistra vitae,
uma coleção de exemplos virtuosos que a gente pode empregar a cada momento como inspiração para a tomada de decisões no presente, né? Eu não procurei fazer isso. Eu não estou tentando usar a história das anistias como exemplo de como a gente deve fazer, talvez o contrário, né? Isso de escovar contrapelo essa história, mostrar essas contradições, mostrar que a naturalização dos sentidos esconde coisas que a gente precisa tomar conhecimento e que essa metáfora do silêncio é perigosa, né? Silêncio perpétuo, então, mais perigoso ainda, né? Quer dizer, não é possível para a democracia, para a vitalidade do ambiente democrático, ultrapassar o passado sem dar conta daqueles problemas que ele evocou, provocou e ainda, eventualmente, provoca no presente, né? Então, estudar essa trajetória, esse percurso da anistia, para conhecer esses problemas e essas contradições, não no sentido de idealizar um passado, ao contrário, né? De apropriar, de fazer com que a gente se aproprie desse passado no presente, né? E possa construir esse nosso futuro aberto à invenção da democracia, né? Então, sim, há essas contradições. A anistia como restituição é diferente de reparação. Tenho essa consciência, talvez eu precise deixar isso mais claro no texto para não haver essa confusão, mas é algo que eu reconheço e concordo plenamente com essas observações que você fez. Também você fala aqui na página 41, nessa da exceção, né? É, enfim, agora me Do, perdi um pouco no... eu acho que você queria falar agora do artigo 8º do ADCT como Ah, sim, reiteração. exato. Isso, exatamente. Bom, você tem razão. Eu concordo. A anistia do ADCT, ela é bem diferente da anistia de 79, né? A começar pelo destinatário. A anistia do Uhum. ADCT, a anistia da Constituição de 88, que está lá no artigo 8º, ela anistiou aqueles que foram perseguidos por atos de exceção. Ela não anistiou criminosos, né? Que é diferente das outras anistias. Ela inaugura uma coisa nova. Todas as demais anistias, quando você vai ver o objeto, né, ficam anistiados os responsáveis por atos revolucionários, surto revolucionário, sedição tal, insurreição tal, revolta do forte tal, etc. A de 88, não. Ela inverte essa lógica. Anistiados foram os perseguidos, não foram os criminosos vistos pelo regime. Mas há uma diferença também da matriz da anistia de 88 para as demais. Essas anistias do passado, em geral, quase todas, foram concedidas por regimes de força, pelos regimes de exceção que ainda estavam no poder. A de 88, embora numa transição ainda difícil, com receios de retomada autoritária, com tudo aquilo que se viveu naquela transição de 85 até a consolidação em 88, depois nas eleições diretas em 89, é, o ambiente já era democrático. Então já foi possível inverter essa lógica da anistia, né? E talvez eu tenha que deixar isso também mais claro no texto, porque é uma visão que eu compartilho com você, né? Mas, de alguma maneira, como ela tem uma linha evolutiva, né? 79, abertura política, a volta dos exilados, reorganização dos partidos, possibilidade de eleições, etc. Mesmo com aquelas restrições todas, mesmo com essa acomodação dos torturadores, mesmo com a exclusão dos chamados terroristas, né? Que o artigo 2º da anistia de 79 contemplava, mas houve o início de um processo de abertura e há, de alguma maneira, uma linha evolutiva entre a de 79, a anistia da emenda constitucional que convocou a Constituinte e a própria anistia de 88, com todas essas ressalvas que você observa. E, embora, do modo como eu escrevi, talvez não tenha ficado claro, mas eu disse, com sensíveis alterações de forma e de conteúdo, talvez é aí que eu tenha que me fazer mais Explicitar. claro em relação a isso, né? Mas
de fato, você tem razão, concordo e vou procurar melhorar esse texto em relação a isso. Mas eu também quero dizer que essa mudança do objeto, para eu ter que me concentrar na história, retirou muito do que poderia ser esse texto em termos de aprofundamento conceitual e teórico. Reconheço isso. Eu tenho um capítulo introdutório, na verdade, a continuação da introdução, que é aquele capítulo primeiro, eu acho que ele tem quase um sentido assim de continuar introduzindo o tema, enfim. Mas poderia ter aprofundado mais, só que aí eu ia fazer uma tese de 600 páginas. E talvez também a parte do Supremo. Eu estou te falando, eu eliminei umas 60 páginas. Eu acho que eu tenho ali o início de uma outra tese, uma outra coisa, né? E essas referências que você fez constam daquele texto que está salvo ali no espaço. Eu também cheguei, em algum momento, a desenvolver uma introdução com base no impacto do 8 de janeiro, que aquilo causou em mim também um impacto. A gente estava cheio de esperança com a posse do Lula num domingo, no outro domingo a gente ficou cheio de medo e desesperança que, de repente, a coisa podia, né? Naquela tarde tensa ali do 8 de janeiro, Eu que já a estava gente no poderia Uruguai. ter... É, Quando aconteceu, eu já estava no Uruguai lá. Qualquer coisa eu eu já fui olhar ficava meu lá. passaporte, falei com a Cristina, olha esse passaporte das crianças, vamos ver o que a gente pode fazer aí. Mas, enfim, o desfecho, afinal, não foi o que eles queriam, né? Mas a gente ainda hoje lida com isso. Tanto que a anistia está aí na ordem do dia da CCJ da Câmara. Eu tenho lá, por dever de ofício, acompanhado esse debate, tentando orientar a bancada do partido, né? Para resistir a essa pressão que está vindo com força de novo, e com todo esse senso comum associado, com todo esse discurso de pacificação e tal, e no fundo, mais uma vez, com uma promessa de acomodação da exceção, ou da tentativa de ruptura que aquele movimento representou, né? Então, isso tudo saiu desse texto que está aqui hoje em discussão, mas continua nas minhas preocupações e, eventualmente, pode se transformar em artigos ou em outros trabalhos, né? Mas agradeço muito as observações e fico muito feliz de perceber que o texto recebeu essa avaliação tão positiva. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. É com imenso prazer, então, né, depois desse início tão profundo, não é, darmos continuidade à defesa da tese, não é, passando a palavra